parte da Rede Canção Nova de Rádio. São 24 horas de evangelização no ar. Aqui você encontra o melhor da música católica. Diga ao mundo, soberano. Alimenta a sua fé com oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fica sabendo dos principais fatos que acontecem na igreja e em todo o mundo. O noivado foi o tema da catequese do Papa Francisco. Sintonize. A missão da Canção Nova é levar o Evangelho de Cristo aos 4 cantos do mundo. E o seu comprometimento nos faz avançar nesta missão. Por isso, convidamos você, que já é membro desta família, a alterar a sua forma de doação para o débito automático, no valor de R$30 ou mais. Ligue para 12 31 86 2600. Faça a alteração e receba um DVD exclusivo com pregações do Padre Fábio de Mello e bônus em áudio de Monsenhor Jonas Abib. Vinde a mim vós todos os que sofreis e estáis curvados sobre os vossos fardos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Rádio América, vivendo com você o tempo comum. Participe conosco da 6ª Vigília Canção Nova de 2015 com o tema Agindo Deus em Nossas Finanças, com presenças de Padre Adriano Zandoná, Orlando Júnior, Paulo César e Elisângela, Alexandra Gonçalves e Ministério de Música Canção Nova, cantos, pregação da palavra, adoração, confissões e Santa Missa. É dia 1º de agosto, sábado, a partir das 10 da noite na Basílica da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao metrô Penha. Informações 11 3382 9800. Aqui na América, a qualquer hora você aprende um pouco mais sobre a fé, de forma leve e descontraída. Confiai ao Senhor todas as suas preocupações. A Boa do Dia com o Padre Léo. Um jeito diferente de falar de Deus. América. 11h59. A radicalidade do Evangelho é exigida a todos os cristãos, mas os religiosos são chamados a seguir o Senhor de modo especial. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A vida consagrada é profecia, é ir às fronteiras do mundo. Esta é a nação que escuta a voz do Senhor seu Deus. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. O programa Mais Saúde de hoje vai tocar num tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer, que é uma incógnita, né? Muita gente fala, mas o que exatamente? E Parkinson, tem alguma coisa a ver com Alzheimer? E demência? Enfim, nós estamos aqui hoje para conversar sobre os detalhes, orientações, quem sabe até prevenção, se possível, né? Dessa doença de Alzheimer. E hoje um dos nossos convidados é justamente o Dr. Paulo Celso Pardi, que é graduado em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade de Mogi das Cruzes, com habilitação em Anatomia Patológica e Citodiagnóstico. Depois ele conta pra gente direitinho o que é isso. Além disso, tem mestrado em Morfologia pela Universidade Federal de São Paulo, área de Histologia e Patologia Experimental, e doutorado em Ciências também, né, na área de Histologia, Embriologia e Patologia Experimental. Possui experiência na direção e coordenação de centros na área da saúde, coordenação de cursos e estruturação de laboratórios de pesquisa, administração acadêmica, com foco em gestão de processos de pesquisas, iniciação científica, processos de avaliação, além de atuar como avaliador institucional do Instituto de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, é o INEP. Especialista do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e atualmente desenvolve pesquisas na área de avaliação pré-clínica e clínica de
compostos fenólicos, quer dizer, uns nomes assim difíceis, mas é porque a atuação é muito específica mesmo, né? E, enfim, é esse um dos nossos convidados, né, para estarmos falando também dessa doença de Alzheimer, que faz parte justamente do trabalho que ele desenvolve, enfim, na sua profissão. Bem-vindo, doutor Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, doutora Gisela, ao pessoal da Canção Nova. Fico muito feliz pelo convite. Talvez o currículo seja no meu tamanho. Ainda bem que os ouvintes não podem ver, né? Porque currículo geralmente diz um monte de coisa e acaba não dizendo aquilo que é importante. Mas muito obrigado pela sua atenção e por nos receber. Imagina. E o nosso outro convidado, nada mais nada menos do que um já habituê aqui da casa, que é o Dr. Gustavo Alves Andrade dos Santos, que já esteve fazendo umas pautas muito interessantes conosco, sobre aqueles remédios para emagrecer. Depois nós falamos das interações, né? Exatamente. De droga, nutriente, enfim, foi uma pauta também super interessante. Ele que é farmacêutico, bioquímico, enfim, aquele currículo que vocês já conhecem assim de letra. Gustavo, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, boa tarde, e espero que nessas próximas 60 minutos, né, a gente consiga falar um pouquinho sobre essa patologia tão importante, né? Então, gente, eu queria saber o seguinte, você conhece alguém que tem Alzheimer, né? Essa eu acho que é uma pergunta boa para a gente estar colocando aqui para os nossos ouvintes, tá? Então, ligando aqui... Ligue 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. E para você que ligou agora aqui na Rádio América, uma canção nova em sua vida, no programa Mais Saúde, o tema de hoje é doença de Alzheimer. E a pergunta que eu faço a você conhece, você tem alguma dúvida e você conhece alguém que tem Alzheimer? Aquele ouvinte que nunca ouviu falar. Do que se trata? O que é? Boa tarde novamente para quem está ouvindo agora. Isso. Eu vou contar uma história pequena, mas que me tocou muito e que tem me tocado como profissional da área da saúde, que como cidadão, como pai de família, como filho, como neto, tem muita preocupação daquilo que um dia pode vir até ao nosso lar. Perfeito. E eu senti muito isso há uns 20 anos atrás, quando minha avó Josefa, começou a ter uma série de esquecimentos. Começou a esquecer nome do neto, começou a esquecer nome das coisas que ela gostava. E foi incrível que os primeiros diagnósticos feitos pelas equipes médicas era muito comum o termo esclerose. Olha, está esclerosada e era comum, e você até... de modo pejorativo, quando alguma pessoa esquecia algo, você falava, tá esclerosada. Exato. Tá caduca, tá com um problema. E você, criança, tá certo que há 20 anos atrás não era tão criança, mas você, criança, vendo aquilo, começava a se perguntar. E passado 20 anos, agora na tua pergunta, eu conheci o Gustavo no nosso programa de mestrado em farmácia, e ele veio com uma pergunta interessante justamente sobre pacientes com Alzheimer. Como é que a gente pode diagnosticar um paciente com Alzheimer? Primeiro, nós, da área da saúde, temos que tomar muito cuidado, porque nós somos às vezes levados por alguns sintomas nos levarem a dar um diagnóstico. Então é muito cuidado que a população tenha, porque os curiosos existem de monte. Então, existem hoje profissionais, médicos, terapeutas ocupacionais e psicólogos que têm ferramentas, questionários, coisas simples do dia a dia do indivíduo, e que neste levantamento desta parte que nós chamamos cognitiva, que é a compreensão do indivíduo com o meio e a resposta ao meio, alguns scores mundialmente aceitos podem indicar ao médico que o paciente tenha a demência,
e que pode ser classificada como demência do tipo Alzheimer. Quer dizer que a doença de Alzheimer faz parte das demências? Justamente. A demência de Alzheimer faz parte de um grupo de demências que depois o Dr. Gustavo pode ilustrar aqui, porque está afiado nisso. Mas voltando ao leigo, como é que eu sei? Primeiro, tendo uma coisa que eu tenho observado muito: amor pelo seu familiar. Com certeza. Porque se você não se preocupa com o seu familiar, você não importa se ele esquece, se ele não esquece, se ele não consegue mais defecar, se ele não consegue mais urinar. Então, a primeira coisa é o amor. Perfeito. Você tem que ter amor e a pessoa tem que ter confiança, porque é uma batalha que, se for diagnosticado realmente a demência do tipo Alzheimer, é uma batalha de amor quase que dioturna que os familiares têm que ter. E como é que eu vou diagnosticar? Geralmente com pequenas perdas da memória, pequenas perdas de eventos corriqueiros, às vezes algo que se fazia sempre para de se fazer, e algo que você gostava e deixa de gostar. Há uma série, doutora Gisele, de sintomas que, por exemplo, doutor Orestes Forlença, da USP, doutor Paulo Canineu, da PUC, doutor Ivan Okamoto, da Escola Paulista, estudam bastante, porque ainda é um processo, né, como diagnosticar com certeza. Perfeito. Quer dizer que não é porque esqueceu a chave do carro, não lembrou Justamente, depois. Não é que você pode ser taxado como você tem Alzheimer, que hoje, infelizmente, em alguns círculos, está sendo citado como aquele caduco e aquele que tinha esclerose. Ah, você está com Alzheimer. É comum você ouvir isso, ou seja, a pessoa que não tem conhecimento deduzir que uma outra pessoa tem uma patologia é um pouco de falta de carinho com o próximo. Com certeza. Mas olha, já temos aqui participações, eu vou dar uma lida geral, porque assim a gente pode até nortear o nosso assunto. Tem a Gilda Ferreira, aqui do Imbu, que pergunta justamente quais os sintomas que levam ao diagnóstico em que a pessoa estaria com essa doença de Alzheimer, né? A Regina Trindade, aqui do Parque América, diz que minha avó, de 80 anos, está com Alzheimer. Gostaria de saber se é hereditário. Isso aqui é uma pergunta sempre que as pessoas se fazem, né? E se a doença atinge somente pessoas idosas ou pessoas mais novas também. O Cláudio, sim, eu conheço uma pessoa da minha comunidade que tem essa doença. Ela tem 75 anos e gostaria de saber se temos como prevenir essa doença, né? Se leituras diárias, atividades físicas ajudam. E tem a Rita de Cássia, do Jardim Beatriz, também aqui de São Paulo, diz que a minha sogra, de 78 anos, tem essa doença, mal de Alzheimer. Aí ela também pergunta, é hereditário? E zumbido no ouvido e sensibilidade a barulhos é um sintoma? Pode ser, assim, uma dica da doença? E, como sempre, obrigada, Rita, parabenizando o programa. Bom, Gustavo, sua vez. E aí, Gustavo, sabe que é uma pergunta que todo mundo se faz quando tem alguém com algum problema, assim, né, na família? É hereditário? Existem várias, como o professor disse, as pesquisas que vêm sendo feitas em relação à doença de Alzheimer, elas têm evoluído cada vez mais, né? Nota-se que o primeiro caso descrito, que foi em 1906, né, oportunamente, quando o Alois Alzheimer descobriu o que por isso que tem o nominho dele, né? O nominho dele, Alois Alzheimer, 1906. E então existem trabalhos apontando para a questão hereditária, assim como existem trabalhos apontando até para a questão étnica e até o sexo feminino com uma pequena maior prevalência, vamos colocar cerca de 55% de prevalência, o sexo feminino, tá, né? Mas não se tem dados ainda concretos que possam apontar tanto a hereditariedade, e aproveitando uma coisa que você disse, a questão da prevenção. Muito se fala, por exemplo, na questão da intelectualidade, né? De se praticar mais a leitura, de se aprender uma outra língua, exercitar a mente. Existem também indicativos de que isso possa, digamos que, retardar o início da doença, mas tá, é difícil dizer que se o indivíduo não adotasse essa prática, a doença não surgiria. Certo. Da mesma forma que com relação à idade, que também foi colocado, a prevalência maior se dá dos 65 aos 90 anos.
Embora já tenha sido relatados casos com 34, 35 anos de idade, o que é pouco comum. É né? raro, mas né? pode acontecer sim. Tá certo. Então, várias perguntas já contempladas. E, na realidade, hoje nós estamos convivendo com uma população que está envelhecendo muito mais, né? Exatamente. Então, antigamente, as pessoas tinham uma expectativa de vida muito menor, apesar que mulher sempre teve expectativa de vida maior que o homem, né? A gente vê muito mais viúvas que viúvos, né? E isso está levando justamente a trazer mais números, a incidência aumentando do Alzheimer, não seria isso? Também, porque como atinge, vamos colocar assim, qual é o principal fator de inclusão hoje da doença de Alzheimer? É a idade. Não há nenhuma outra característica que possa, digamos que, dar um indicativo de que o paciente terá ou não Alzheimer. A idade ainda é o único indicativo. Tá certo. Então, com o indivíduo vivendo mais, significa que a possibilidade de diagnosticar o Alzheimer nos indivíduos será cada vez maior. Tá certo. Pois é, hoje o programa Mais Saúde com esse tema super interessante sobre a doença de Alzheimer, porque com o aumento da expectativa de vida, nós temos visto o número de portadores, falamos portadores da doença, né, Gustavo? Portadores da doença. Né, dos portadores da doença de Alzheimer estar aumentando. E estávamos justamente falando dos porquês. E o Dr. Paulo estava comentando assim, que o muito interessante é que a memória que fica prejudicada vamos chamar assim de memória recente, né? Justamente. A pessoa lembra de detalhes lá de 1900 e bolinha. E uma memória mais atual, como o nome de alguém que acabou de conhecer, simplesmente está apagado. Pois você sabe que a Francisca aqui do Jardim Bom Filhó fez uma pergunta interessante e intrigante. Ela disse assim que tem 53 anos, mas que anda muito esquecida. Muitas vezes diz que saiu de casa e esqueceu como voltar para casa. Qual ônibus devia tomar? Muitas vezes esqueço o dia em que estamos. Será que isso pode ser um sinal da doença? E aí, Gustavo? É provável, porque a perda da memória recente, ela não é uma característica só da doença de Alzheimer. Então, como você disse no início, demência, hoje relatado pela ciência, são mais de 60. Então, a perda da memória, ela é característica do envelhecimento. Agora, precisa ver, nesse caso, procurar um médico, procurar um geriatra, fazer um exame apurado, porque se for a doença de Alzheimer, a única arma que se tem hoje é o tratamento, quanto mais precoce, melhor. Isso exato. Você me permite? Claro, por favor, Dr. Paulo. Eu acho assim fantástico, porque eu vou um pouco mais além da parte só clínica. Já lembrar que esqueceu é uma coisa interessante. Verdade. É um processo que pode ser associado a um estresse, pode ser associado a uma momentânea pequena depressão que hoje nós passamos, mas se mora sozinha, tem 53 anos, uma idade jovem, hoje nos parâmetros que nós estamos falando. Com certeza, é minha idade, por favor, hein? Se tiver um familiar, a primeira coisa é procurar o familiar. Exato. E ter clareza de pedir, olha, estou esquecendo, não guardar para si, porque às vezes por vergonha as pessoas acabam não falando para não serem rotuladas. Perfeito. Mas deve procurar um familiar que a leve até um gerontologista, um neurologista, e que, se for, ainda com os medicamentos que são hoje apresentados, talvez um diagnóstico precoce é bem melhor do que já um diagnóstico tardio. Claro, sempre quanto mais precoce conseguir qualquer diagnóstico... Qualquer doença, exatamente. Agora, deixa eu dar só uma dica para você, Francisca. Você sabia que pessoas que fazem cirurgia bariátrica e acha que fez a cirurgia bariátrica, não precisa mais se preocupar com a alimentação. Aí foge do nutricionista, porque na realidade fez a cirurgia para redução do estômago, mas não reduziu, né, o que deveria psicologicamente falando. Essa pessoa fica com uma deficiência tal de nutrientes que acontece exatamente isso. Sai de casa a ponto de não saber como voltar para casa, por falta de nutriente. Agora, lógico, você aqui está colocando que você até esquece o dia que está. Então, lógico, isso aí já é
uma outra coisa, mas é só para mostrar, Francisca, que também tem outros tipos de situações em que você pode esquecer como voltar para casa. A saúde é bem engraçada nesse ponto. Olha só, a Maria Lúcia da cidade Ayrton Estela Azevedo de Carapicuíba. Minha sogra teve Alzheimer, ela já é falecida. Quando uma pessoa se torna repetitiva, por exemplo, repete situação, explica, é coisa de mania de pessoa de idade também, né? Que explica 200 vezes, conta 200 vezes a mesma história, né? Uhum. Às vezes, também tendo esquecimento, mas tendo essa mania de explicar várias vezes a mesma coisa, isso pode ser? Eu posso até dizer que eu sou talvez um dos indivíduos que estaria nessa lista dela, porque eu também gosto muito de ser repetitivo em certas coisas, mas há transtornos psicológicos que podem ser o indicativo, né, dessas manias, né, os transtornos obsessivos compulsivos, as manias em geral que todos nós temos, né, de sair e fechar a porta e voltar 2, 3 vezes para poder ver se a porta está fechada ou não. Isso quem está ouvindo com certeza já fez, de sair do carro, tu colocar o alarme, está no metade do shopping, será que eu desliguei ou não? Volta até o carro, liga e desliga só para ter essa certeza. Então, é muito difícil você dar um diagnóstico por simplesmente algo empírico. Perfeito. Posso fazer uma parte? Por favor, Gustavo. Não precisa nem pedir, vai entrando e falando, gente. A casa é de vocês. O diagnóstico da doença de Alzheimer ele é muito difícil. Primeiro que não é uma doença que você colhe uma amostra de sangue, coloca numa máquina e ela fala, você tem Alzheimer, você não tem. Né? Não se tem ainda o exame 100% de certeza que você vai ter do Alzheimer é após a morte, você abrir o cérebro do indivíduo e ali você observar os emaranhados neurofibrilares e etc. O que caracteriza anatomomorfologicamente falando, é isso? A doença. Então, claro que não tem como diagnosticar em vida 100% de certeza. Agora, uma coisa que vocês colocaram que é importante é que além da perda da memória recente, dependendo do estágio que a doença atinge, o paciente começa a ter comportamentos, as atividades comportamentais do indivíduo começam a ser atingidas. Por exemplo, um indício, um estado depressivo, um estado de muita agitação, um estado de muita ansiedade, agressividade. Veja bem, é muito complicado, como o professor disse, a gente falar isso no rádio, porque as pessoas podem ouvir falar, então, é isso que eu tenho em casa. Então eu tenho muito receio de falar isso, mas são características que acompanham a evolução da doença, não no seu início. Mas a partir de um certo momento, tem que se tratar também, além da própria doença, os sintomas, diria que vão acompanhá-la, né, durante a sua evolução, que são esses principais que eu citei aí agora. Nossa, e o Gustavo estava contando aqui no intervalo que esse esquecimento, né, doutor Paulo, vai progredindo de tal ordem que a pessoa esquece de engolir, quer dizer, ela desaprende, é isso? Mesmo. Aprende tem que reaprender a como segurar um garfo, a como se alimentar, a como tomar banho, a como defecar, nos estágios mais graves, avançados, né? mais graves da demência, inclusive a demência do tipo Alzheimer. Que agora, gente, envelhecer é administrar perdas, como dizia o nosso querido Padre Léo, né? Dignidade. Pois é. Agora, até quando como o caso da Silvia Amara aqui do Parque Viana de Barueri. Ela diz que não conhece ninguém com Alzheimer, mas diz que a mãe dela, de 75 anos, sempre foi muito esquecida e que agora ela está mais. É sintoma da doença? Então, envelhecer, no caso, você vai tendo essa perda da memória. Como é que é? Eu posso ser bastante sincero dentro desta emissora. É aquilo que eu comecei a falar no início. Paciência é uma virtude. O indivíduo fica velho, fica idoso, terceira idade, e para muitas pessoas começa a atrapalhar. Esquece que já foram crianças, esquecem que esses pais passaram noites e noites acordados, passaram noites e noites em hospitais, e passaram noites e noites chorando, e jamais, poxa vida, eu não aguento mais,
vou colocar meu filho dentro de uma instituição porque eu não aguento mais o choro. Então, o ser humano, ele primeiro, se ele tem amor e se preocupa, ele vai procurar o melhor por aquela pessoa. O filho, a mãe. E o Alzheimer hoje é um assunto muito atual, porque o idoso, como você falou, eu perdi o momento àquela hora, estou voltando, a idade, a expectativa de vida na idade média era de 40 anos, 37 anos. Hoje a nossa expectativa de vida, com os medicamentos, os alimentos funcionais, os exercícios, a reposição hormonal, a velhice está sendo muito confortável para algumas pessoas. Mas para outras pessoas, infelizmente, acontecem uma série de patologias, inclusive a que está mais em moda com a doença de Alzheimer, que é hoje uma doença diagnosticada através de padrões muito cognitivos. Certo. Apesar de existirem estudos no exterior, que existem técnicas hoje laboratoriais, completando o que o Dr. Gustavo falou, por exemplo, onde através de exames de líquor, você consegue avaliar certas proteínas que são importantes no metabolismo cerebral, que podem indicar a ocorrência da demência do tipo Alzheimer, que são proteínas que o público leigo não conhece, como proteína tal, beta-amiloide, mas que estão envolvidas no processo patológico. Certo. Então, assim, o ser humano, o filho, ao sentir que o parente dele, o amor da vida dele, está tendo um esquecimento, está tendo uma dificuldade, porque nós temos muita dificuldade de ver a doença, mas temos muita facilidade de adoecer. Verdade. Eu estou com uma dor aqui, eu estou com um tumor. Eu tenho uma dor de cabeça, eu preciso fazer uma ressonância. Mas no outro, isso não é nada, isso não é nada. Verdade. E às vezes o nada, doutora Gisela, pode levar a um quadro muito ruim de ser tratado. Não só com Alzheimer, com qualquer tipo de doença. O doutor Paulo citou aqui, eu acho foi muito, né, muito boa a sua colocação, porque hoje, como dizia novamente o nosso querido e saudoso Padre Léo, as famílias não são mais, ele até usava uma expressão, são famílias. É cada um no seu cômodo, com a sua televisão. E, sabe, um não querendo incomodar o outro, ou melhor, um não querendo ser incomodado pelo outro. Então, realmente, em que situações a gente está com aquela pessoa? Eu, graças a Deus, eu digo isso de boca cheia, porque eu tenho enfim, é um privilégio a gente poder ter o seu idoso da sua família com você poder cuidá-lo. Mas foi muito bem colocado esse lado social, né, Gustavo? Que a gente se preocupa muito com o lado da patologia, do remédio, etc e tal, mas esse lado social que é importantíssimo, né? A parte dolorosa também é que muitas vezes a maioria das vezes o diagnóstico ele é feito e quem acaba sendo o cuidador é o próprio filho, a própria filha, o marido ou a esposa. Então, a partir de um momento, você passa a conviver com uma pessoa a qual você conviveu a sua vida toda e que de um instante para cá já não te reconhece mais. Isso é muito doloroso. Isso é complicado. É um amor ao cubo. E nós, nessa pesquisa que nós temos feito, eu e o professor Paulo Pardi, aí pela universidade, pela Uniban, a gente tem tido contato com muitas famílias, muitas instituições que tratam pessoas assim. E além do aprendizado em si, que é para o nosso trabalho, a gente tem tido uma lição de vida, de ver situações onde realmente o amor é o imperativo ali. Agora, a partir de um certo momento, tem que se buscar o cuidado mais especializado. Profissional. Se tiver que buscar um cuidador, uma pessoa habituada, uma pessoa treinada para aquilo, porque não é simplesmente estar ali do lado, né, ir no banheiro junto, dar banho, tem outras características, faça isso também, que isso é importante. Importantíssimo. Pois é, esse é o tema de hoje aqui do programa Mais Saúde, que continue ligando, temos várias ligações, temos aqui a Beatriz do Instituto de Previdência, que diz que há 10 anos que um irmão está com Alzheimer, hoje já está com 87 anos, e parabeniza, bastante, né? E parabeniza o programa. A Maria do Jardim Elizabeth, que diz que não conhece ninguém, mandou um beijo, porque diz que me conheceu domingo na Canção Nova e adorou. Obrigada, Maria, para você também. Temos também
a ouvinte Ivone Barbosa de Itaquera. Diz que depois que ela perdeu o marido há 10 anos, ela começou a ficar muito esquecida. Cheguei a fazer tratamento e tomei remédio para Alzheimer. Só que outro médico aí veio e disse que não era, né? Ele disse que é uma ausência emocional. O que o senhor pode falar sobre isso? Hoje não tomo mais remédio de Alzheimer. Olha, Ivone, fantástica a tua colocação. Vamos para o intervalo e voltamos já já com esse retorno, que essa pergunta foi ótima. Toda verdade dita sem amor é como uma flecha que só causa dor, vai machucando sem ter permissão, vai suportando um outro coração. Quem ama espera a hora de falar, não se apresse, sabe ponderar. Sempre há um lado que não é o seu, e sempre revela o que ainda não cresceu. Nós nascemos pro amor, nós vamos voltar. Nós nascemos pro amor, pro amor nós vamos voltar. Toda família deve conversar e o seu coração poder escutar. Um simples olhar, receber perdão, segredo mais forte dessa união. Quem se respeita sabe respeitar, começa em si esse tal dom de amar. Tudo que faz com teu coração é o que ofereces para o teu irmão. Nós nascemos pro amor, nós vamos voltar. Nós nascemos pro amor, nós vamos voltar. Estende a mão a quem te respeitar e o teu coração a quem não te amar. É um segredo que te põe de pé, a humildade só te dá mais fé. Espera aquele que ainda não chegou e aprende com o outro que já semeou. Cada pessoa tem o seu lugar, o inferno começa a não se comparar. Nós nascemos pro amor, nós vamos voltar. Nós nascemos pro amor, nós nascemos pro amor, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Pro amor nós vamos voltar. Nós nascemos pro amor, pro amor nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Nós nascemos pro amor, nós vamos voltar. Nós nascemos pro amor, nós vamos voltar. Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. O nosso dia de batalha se chama hoje, então é hoje que nós devemos combater o bom combate. E para o dia de hoje existem as preocupações próprias do dia de hoje. Quando Jesus disse assim, não vos preocupeis, é para você não se preocupar-se com um dia que ainda não existe. Imagine você preocupado. Na verdade, quem vive preocupado, vive desocupado. Porque não tem como você se ocupar com um dia que ainda não existe. Ou se ocupar com um dia que não existe mais. Nos ocupemos, combatamos com o único dia que existe. Combater o bom combate significa levantar hoje. Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? E combater um dia por vez. Você conferiu PHN com Dunga.
Rádio América, uma canção nova em sua vida. Emissora que faz parte da Rede Canção Nova de Rádio. São 24 horas de evangelização no ar. Aqui você encontra o melhor da música católica. Diga ao mundo, soberano. Alimenta a sua fé com oração. E Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fica sabendo dos principais fatos que acontecem na igreja e em todo o mundo. O noivado foi o tema da catequese do Papa Francisco. Sintonize. Participe conosco da Sexta Vigília Canção Nova de 2015 com o tema Agindo Deus em Nossas Finanças. Com presenças de Padre Adriano Zandoná, Orlando Júnior, Paulo César e Elisângela, Alexandra Gonçalves e Ministério de Música Canção Nova. Cantos, pregação da palavra, adoração, confissões e Santa Missa. É dia 1º de agosto, sábado, a partir das 10 da noite na Basílica da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao metrô Penha. Informações 11 3382 9800. Torneira aberta é igual a desperdício. Com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 litros por dia. Dê a sua contribuição. Água. É hora de economizar. O trabalho do governo federal avança em São Paulo. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 32 mil famílias. Na saúde, com mais médicos, 280 profissionais beneficiam 900 mil pessoas. 1.400.000 recebem medicamentos gratuitos para asma, hipertensão e diabetes. Na educação, mais de 190 mil bolsas foram concedidas pelo ProUni. E o Pronatec qualifica 640 mil jovens e trabalhadores. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você ouve a qualquer momento. Você não pode querer que seu filho ame você e comprar o amor. O amor não se compra. A Verdade em Questão, com o Padre Paulo Ricardo. A fé católica traduzida de forma clara e ousada. Sempre aqui. Rádio América. América. 12h33. A vida consagrada é feita de pessoas que vivem a graça de Deus com total dedicação aos necessitados. Na formação dos jovens, no cuidado aos doentes, na atenção às pessoas abandonadas. É este o modo mais concreto de imitar o Senhor. Ide, levai o fogo do meu espírito até os confins da terra. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, a Ivone que fez uma colocação fantástica, né? Quer dizer, de repente, como o Dr. Paulo falou, cuidado com o diagnóstico, porque não é colocar uma gotinha de sangue e ter o resultado Alzheimer, né? Aliás, sempre uma segunda opinião é importante, né? Quando você fica, assim, receoso daquele primeiro diagnóstico. Eu, pelo menos, escuto meu marido dando segunda opinião direto, né? Eu tive, se me permite, eu tive a sorte de conhecer excelentes clínicos, excelentes médicos, porque eu acredito muito que se a pessoa faz com dedicação, ela consegue. Se ela respeita ela, ela consegue respeitar o outro. Esse é um princípio básico, hipocrático, né? Não fazer mal à pessoa é o primeiro ponto. Agora, diagnóstico, né? Os seus ouvintes estão perguntando e um assunto desse suscita uma série de perguntas. O diagnóstico bem feito geralmente não precisa de um segundo diagnóstico. Mas o diagnóstico bem feito significa uma série de multidisciplinaridades que hoje os nossos colegas médicos têm à disposição. Verdade. Os exames laboratoriais, os exames radiológicos, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, os farmacêuticos. Hoje o diagnóstico ele pode ser compartilhado. É óbvio que existe o erro, porque ninguém pode imaginar que está se fazendo o erro com a vontade primária de errar. Só que às vezes esse erro pode ser descoberto quando você muda o enfoque daquilo que você está vendo. Então o indivíduo tem que ter uma suspeita de falar, poxa, eu estou sentindo algo diferente. E às vezes levar numa segunda pessoa que pode ter a solução. Às vezes essa segunda pessoa pode até se sentir mal de falar, poxa, você já foi no primeiro. Ou até, né, ou Paulo? até
até uma questão de saúde, de humanidade. Você, uma segunda opinião, não é nada de mal. E também levar para o seu próprio médico o resultado do que está acontecendo, né? Que isso é importante, porque no caso da Ivone, ela disse que isso aconteceu logo depois da morte do marido e que aquele segundo médico disse que era uma ausência emocional. E, Gustavo, você estava me falando de uma observação interessantíssima, que você tem visto que os casos de Alzheimer, eles acabam como que aparecendo após situações traumáticas, né? Dentro dessa pesquisa que a gente tem feito, numa das instituições, as triagens médicas dos pacientes que chegam, elas acabam, nós da equipe multiprofissional, farmacêutico, nutricionista, o fonoaudiólogo, o médico, nós temos acesso porque é importante para o nosso trabalho. E uma das coisas que são praticamente comuns dentro das avaliações são fatores emocionais que desencadeiam o início da demência. A perda de um ente querido, às vezes até, eu lembro de um caso de uma senhora que a filha casou-se, foi embora de casa e ela ficou só com o marido, era uma filha única, então isso, alguns meses... Essa perda, ela parece que é um... Pode ser um gatilho. É um gatilho, exatamente, a palavra correta, é um gatilho, é um estopinzinho lá que existe, né? Que ele pega e acende alguma coisa que talvez a ciência vai explicar ou não, já estava predisposto do indivíduo ter a doença de Alzheimer, talvez, então foi necessário que aquilo acontecesse, ele desenvolveria normalmente a doença. Então isso que a gente observa. Que a gente nota que quando tem um estresse violento, você tem uma mudança no seu organismo violenta também. Seu sistema imune compromete, um estresse oxidativo maior. E se a gente está falando de estresse oxidativo, todas as gorduras são as mais oxidadas e o cérebro é proeminentemente feito de gordura, né? Se nós falamos em amor, em otimismo, a gente tem que acreditar que existem forças contrárias que podem minar as nossas defesas e o nosso estado, a nossa vitalidade, a nossa energia no sentido da energia mesmo, porque nós somos movidos por uma energia vital. Isso. Né? Já existem estudos, o próprio professor me dizia outro dia, da própria áurea, né? Que hoje se tem conhecimento desse poder que nós temos, daí a diferença de muitas pessoas, as suas manifestações, mas aí é um outro assunto. Mas enfim, a doença de Alzheimer era desencadeada por esses momentos. E que eu acho super interessante, que até foi o Dr. Paulo que falou do estresse oxidativo. Então, a importância, o que nós sabemos hoje é que você pode ter até uma predisposição genética, mas é o que eu costumo falar para o meu paciente no consultório. 20% é o que conta para ela se manifestar efetivamente. 80% é efetivamente o meio ambiente que faz a diferença. E você me permite, doutora Gisela, nós temos uma coisa bastante me chamou a atenção no nosso mestrado profissional em farmácia lá na Uniban. Nós temos uma pesquisadora que trabalha justamente com a epigenética. Epigenética, que você tá falando. Eu trabalho muito com epigenética na nutrição. E aí, juntando isso tudo, é incrível como uma doença, como a demência do tipo Alzheimer, conseguiu fazer o que algumas doenças não conseguiram: juntar equipes multiprofissionais. Isso é algo pouco até explorado a nível de mídia. O Dr. Gustavo citou aí o papel do cuidador. E eu falava, obviamente, do carinho de você ter em casa, mas eu não sou contra, não, o instituto de longa permanência, onde você tem a condição. Dependente, mas tem gente que precisa. É incrível como a terapia integrativa, ela é hoje quase que um anexo da medicina no diagnóstico. Com certeza. Você pode procurar um médico, mas ele vai te indicar uma nutricionista, ele vai te indicar uma terapeuta, ele vai te indicar um psicólogo, e isso vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Da família, então. Da família. Né? E é o que mantém as pessoas muito bem. Inclusive a Vanilde aqui de Batistini de São Bernardo do Campo, ela disse que a mãe dela tem essa enfermidade, diz que a chama de mãe. A filha virou mãe, né? E diz que está fazendo terapia ocupacional e ela falou uma coisa bárbara, que a solução é ter Deus e não se afastar dele. E está parabenizando o programa. A verdade, Vanilde, sem Deus não tem jeito, viu? Porque é nessa hora que a gente tem a força. Não existe nada. Não existe nada, que a gente vai ter a força para, enfim, enfrentar e superar. E tem também a Fátima Cardoso da Penha, que pergunta sobre alimentação, se pode ajudar no tratamento da doença
quando já está em estágio bem adiantado. Olha, estágio bem adiantado bobeia nem medicação, né, Gustavo? O estágio bem adiantado, propriamente dito, é aquele onde talvez a questão vai ser a tolerância só. A tolerância. Porque o paciente já vai se encontrar num estado realmente com várias funções já afetadas, o comportamento totalmente alterado. Então é aquela fase onde a paciência e a tolerância são importantes. Olha, gente, falando de alimentação, os ômegas, né? Os ômegas 3, que a gente sabe que tem assim uma cascata deles, o EPA, que é o anti-inflamatório, mas tem o último deles, que é o DHA, que inclusive eu já sorteei várias vezes aqui da Naturalis, que eles nos mandam de presente, o ômega 3, mas com maior quantidade desse DHA, que é justamente um ácido graxo que atua no cérebro. Inclusive as minhas grávidas e nutrizes, direto elas tomam esse suplemento, né? Mas aqui o que diz é que promove uma melhor comunicação entre as células nervosas, né? Então, gente, fontes também de antioxidantes, porque o cérebro é gordura, né? Então, vamos atuar aí evitando oxidação e falar um pouco de alimentação. Radicais livres, né? Exatamente. Então, vitamina C, vitamina E, enfim. Temos também, então, os peixes de origem, principalmente de águas frias. Mas, gente, não precisa ir muito longe. Sardinha. Sardinha barato e rico em ômega 3. E gostoso, né, Paulo? Paulo deve ser um bom garfo. Tem também outros alimentos que ajudam muito, que nem a fosfatidilcolina, né? Que a colina, gente, onde tem colina? No ovo. Ovo, gema do ovo. É muito importante. Tem o professor Juarez Calegaro, que participa várias vezes aqui, ele é um grande neurologista que fala, que tem um trabalho nos Estados Unidos que mostra que o decréscimo do consumo do ovo aumentou Alzheimer, Parkinson e demência. Posso fazer uma parte? Pode. E não era um criminoso? O ovo? Era. Ainda é para muitos, né? Pois é. Muitas pessoas, não, o ovo, o colesterol, é a mesma história. Bem adequado, ele não é mais criminoso. É a mesma história que a doutora Gisela estava falando agora há pouco, se estendendo à questão do regime de lipídios, né, de gordura. E aí o indivíduo passa a perder a oportunidade e a necessidade de ter algumas vitaminas que são carregadoras, né? E que são essenciais para o organismo, vitamina A, D, E, K, aquelas Exatamente. que a gente... E faz um regime absurdo, que você falou da cirurgia bariátrica. Ou toma alguns remédios, né? Exatamente. Nada sem acompanhamento médico, nutricionista, pois é. Psicólogo. Pois é. Então, e numa dessas é o que eu digo, né? Tem tantas boas gorduras, né? Essa do ovo, como a gente falou, a do abacate, que é excelente. Dr. Rui Cury, seu amigo. Dr. Rui Cury, que já esteve aqui presente conosco. Os ômegas de primeira qualidade. Então, gente, tem uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, muitas frutas, como a gente vive falando aqui, e atividade física que minimiza estresse, que é tão importante, e também mobiliza as gorduras do mal. Quer dizer, é uma vida saudável, não fumar, né? Que eu acredito que todas essas situações. Mas olha, gente, por incrível que pareça, o programa é bom, acaba logo, né? Já passamos 1 hora, acredite se quiser, né? Então, eu acredito, deixa eu ver se eu já consegui ler já todas as questões. Bom, Gustavo, quero te agradecer a dica, porque você vê pelo número de participações como foi proveitoso. E fica à vontade para você, enfim, se despedir, fazer suas últimas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez de estar aqui numa rádio tão importante e um veículo. Fiquei muito contente com a notícia que a doutora deu, do nosso índice de audiência do programa. Ai, máxima muito também. Contente. E dizer rapidamente que se há algum indicativo de paciente com doença de Alzheimer na sua família, alguém que você conheça, procure um médico. Existem muitas drogas hoje no mercado que trouxeram um avanço significativo para o tratamento dessa doença. Então, há a possibilidade sim de controlá-la, não de curá-la, mas de, digamos que, retardar a sua progressão. E está à disposição para uma nova oportunidade. Vai ser sempre um prazer vir aqui no seu programa. Parabéns, viu, pelo seu programa. Parabéns. Obrigada, Gustavo. Com Deus. Você, como sempre. Dr. Paulo, também super obrigada. Doutora Gisela, muito obrigado. Gustavo, a canção nova. E eu vou fazer as minhas palavras, as palavras do Gustavo, e dizer uma coisa só, que acreditando em Deus, nada é impossível. Com certeza.
Tudo é possível. Fiquem com Deus. Espero que o tema de hoje tenha sido tão proveitoso quanto foi para nós. Um beijo grande e até amanhã. Ele dá a paz, transforma o coração. Não existe amor sem Deus, nem plenitude de paz. Deus me dá a vida, Deus me satisfaz. Por isso ergo minhas mãos pra cima e tiro os meus pés do chão. Balanço meu corpo nele, Deus habita. Deus é Dominus e dá salvação. Somente gratidão, mas é algo que transforma o coração. Pois maior que o grande louvor que podemos dar ao nosso Deus é fazer em toda a nossa vida a vontade do Deus Salvador, que é amor e é Senhor. Simbora galera, ao som do timbal, cantar com alegria, Jesus é meu carnaval. Simbora galera, ao som do timbal, cantar com alegria, Jesus é meu carnaval. Oh, 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 vem louvar a Deus. Oh, 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 vem louvar a Deus. Oh, oh, vem louvar a Deus e bem dizer o seu nome. Agora canta assim. Simbora galera, ao som do timbal, cantar com alegria, Jesus é meu carnaval. Simbora galera, ao som do timbal, cantar com alegria, Jesus é meu carnaval. Oh, 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 vem louvar a Deus. Oh, 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 vem louvar a Deus. Oh, oh, vem louvar a Deus e bem dizer o seu nome. Agora são vocês. Oh, 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 vem louvar a Deus. Oh, 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 vem louvar a Deus. Oh, 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 vem louvar a Deus e vem dizer o seu nome. Vem louvar a Deus.
comigo. Vai! Jesus Ele é bom demais. Ele é bom demais. Vocês? Bom demais. Jesus Ele é bom demais. Ele é bom demais. Vamos lá! Sinal de salvação, canta assim. Morreu pra me salvar, vida nova quer me dar. Então a Jesus vou entregar. Eu não preciso procurar bem longe a solução. Jesus está no coração. Venha, venha, venha. Venha Jesus, minha vida transformar, meu caminho iluminar, o teu amor manifestar da minha vida. Venha participar, minhas atitudes então purifica. Oh, Jesus é meu Senhor e Salvador. Solta a voz. Jesus é meu Senhor e Salvador. Só vocês, bora. Jesus é o quê? Jesus é meu Senhor e Salvador. Pra acabar. Jesus é meu Senhor e Salvador. Se eu conhecesse todos os mistérios e segredos desse mundo, mas não tenho amor. E se eu tivesse uma fé capaz de transportar todas as montanhas, mas não tenho amor, venho a ser como um metal que faz ruído e nada mais, ruído e nada mais. Venho a ser como um metal que faz ruído e nada mais, ruído e nada mais. O amor nunca mudará. O amor que sempre será. O amor, amor, oh, oh, o amor, oh, oh. Então, vamos tirar o nosso pé do chão, galera. 2, 3, vai! Essa festa não seria a mesma se cada um de vocês não estivesse aqui. Amo vocês.
Acabamos de apresentar Mais Saúde.